Olá pessoal, estamos aqui para mais um tutorial, dessa vez um tutorial do Procreate. né? Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar um pouco do processo, no desenho de um Homem-Aranha aqui com o Tom Holland. Basicamente eu começo com tem um monitor auxiliar aqui, onde eu tenho essa foto do Tom Holland que eu estou observando, e eu faço um rascunho rápido. E depois do rascunho, uma camada abaixo, eu deixo a camada do rascunho em Multiply no Procreate e vou marcando as cores básicas. Basicamente um processo de marcar aqui e selecionar a bolinha de cor que tem ali no alto, à direita, no Procreate. E você só clica na bolinha e arrasta para a área que você marcou. O importante é só a área estar fechada, que ele preenche sozinho a cor. Aqui eu estou numa camada abaixo da outra cor, da cor da pele, depois uma camada abaixo do azul. E eu vou selecionando alguns pincéis ali. Vocês podem ver que aqui eu deixei algumas referências de cor já básicas, como eu imaginei a cor de fundo. E com essa gama de cores, esses pontinhos de cores aqui, eu vou tirando as sobreposições que eu acho que eu preciso. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu marco uma sombra meio dura com um pincel aleatório que eu peguei ali, um pincel bem solto. E depois eu venho com a ferramenta dedinho, que é o blur, e vou desfocando e vou buscando essas sombras e tentando achar a forma. E aí é um processo de você, vai fazendo aumentando camadas, fatiando camadas, e buscando aqui a luz da ilustração. Vocês podem ver, eu peguei um branco aqui, já estou desfocando. Eu acho que vai precisar de mais branco ainda. Aí eu volto, ponho um pouquinho mais de massa escura. Depois volto e vou atrás de mais massa branca aqui até eu começar a enxergar a forma. E o lápis que eu fiz aqui, ele só é um guia porque ele não vai aparecer. Então ele é só um guia aqui para onde eu vou jogar essas sombras mesmo. Daqui a pouquinho a gente elimina essa camada, quer dizer, oculta ela de vez, porque tem hora que eu acho que ela atrapalha o processo de visualização da forma. Aqui vocês podem observar que eu não fico muito preocupado com essa busca, de os traços estarem certinhos aqui nesse momento. Então, geralmente o pincel, eu trabalho assim com ele mais cheio, e só vou mexendo aqui na barrinha de tamanho. Às vezes você tenta trocar o pincel, no caso que eu fiz aqui agora, e às vezes não funciona muito, aí volta para o outro. Tem muito pincel no Procreate, muita variação. Tem formas de você adicionar os pincéis, mas eu basicamente fico com os que já vêm no software. Dá para comprar pincel e fazer a festa com as texturas que você pode encontrar por aí. Mas eu acho que ele já vem bem completo. Eu acho o Procreate um software muito, vamos dizer assim, para ser bem sincero, tem horas que eu prefiro ao Photoshop. Ele é um software que pesa muito pouco, muito ágil, e basicamente você tem todos os recursos que tem lá no Photoshop, por exemplo, máscaras de camada, essas coisas todas que eu acabo usando bastante em um certo ponto do processo para frente. E aqui eu vou tentando achar cor e ir fazendo algumas opacidades. E mesma coisa, faço a mancha dura, venho com o dedinho ali
né, faço um blurzinho, né, e vou buscando a forma. Aqui na minha referência tem uma sombra mais dura aqui, então vocês podem ver que eu já deixei uma cor bem mais forte. Eu não me incomodo com esses traços que vão ficando nesse momento, porque vai ter tanta camada aqui e sobreposição que eles vão meio que sumindo, né? Aqui vou no branco fazer a mesma coisa, buscando a luz, né? Está começando a tomar uma forma já a figura. Um pouco mais de branco aqui. Na foto que eu estou vendo aqui, o nariz dele tem um chapadinho aqui no centro. Por enquanto ainda não está lembrando ele, né? Mas já vai estar aparecendo. Aqui com a sombra também, mesmo processo. Eu vou dar um multiply aqui e na camada depois para ver o que acontece. Não vai precisar, não. Vamos buscando mais essas sombras aqui. O Tom Holland tem um queixo meio saliente, né? Uma parte do rosto, a parte de baixo mais saliente. Então, realçando essas sombras aqui para ver se isso aparece melhor, né? Esse foi o furo no queixo mais fácil que eu já fiz. Aqui só na opacidade. Vocês podem ver que eu estou usando muito aquele Laparuna ali, aquele um pincel, é um dos meus favoritos, inclusive. Eu acho que ele fica bem solto e essas manchinhas todas depois você vai eliminando do tanto que você quer. Eu vou esfumar essas do queixo também. A função desse dedinho ali no Procreate é bem isso, como se fosse o esfuminho, né, do desenho. Só que você pode usar ele em tudo aqui, em qualquer tinta que você escolher, em qualquer método de pintura aqui. Eu vou dar uma mergeada nessas camadas aqui. O Procreate tem uma limitação de volume de camadas de acordo com a resolução da imagem que você resolve fazer, né? Então, conforme o tamanho do arquivo, ele vai te dar 80 camadas, 60, daí depende da resolução. Então, eu gosto de, já no meio do processo, quando eu vejo que definir alguma área, eu vou flateando. E também você não fica correndo o dedo ali para cima e para baixo, buscando essas camadas, tentando enxergar, né? Elas estão sempre meio visíveis ali, né? Essa boca aqui, eu acho que não vou precisar desse tanto de detalhe, não. Aqui, vocês podem observar à esquerda ali, que tem essas duas barrinhas, né? A barrinha de cima e a barrinha de baixo. Uma é o tamanho do pincel, essa que eu acabei de mexer, e essa outra é a opacidade do pincel. Então você vai brincando na escolha do pincel, nessa opacidade, mais a opacidade das camadas, né? Ou os diversos tipos de tratamento das camadas lá, que você pode trabalhar com multiply, com sobreposição de cor, com iluminação, e aí ela vai dando os efeitos que você vai buscando, né? Essa sobreposição de coisas aqui vai trazendo esses efeitos. Essa sombra aqui ainda precisa evoluir um pouco. Eu mexi aqui um pouquinho na curva de pressão da Apple Pencil aqui para conseguir um efeito um pouco melhor. Ela vem por padrão aquela coisa retinha, então se você vai lá no meio da curva e dá uma subidinha, ela melhora
vamos dizer assim, a sensibilidade de pressão, né? Eu geralmente faço um desenho meio quase um S bem leve, né? Que aí o traço fica mais leve no começo, mais cheio no meio e bem levezinho no final. Ali dá para você brincar com a curva, você vai testando, né? E aí vai achando o tipo de curva que você vai gostando. Eu acho que num próximo vídeo eu vou fazer aquele vídeo onde você filma externo, né? Não só a captura de tela, para ver as mexidas de mão, as giradas de tela que a gente acaba tendo que fazer, né? Que amplia muito, reduz muito para poder conseguir enxergar as coisas. Aí, uma coisa, eu estava aqui com um iPad Pro e ele pifou, né? E hoje eu estou trabalhando num iPad versão 8, né? Um iPad 2020 versão 8. Acho que não perde muita coisa pro iPad Pro, não. Mas se bem que o meu iPad Pro era de primeira geração. Logo a gente acaba voltando para um iPad Pro. A sensibilidade, para ser bem sincero, ela é bem melhor e a sensação de desenho também é bem melhor. Mas não tem. Eu sempre digo que o desenho não é a ferramenta, né? É a pessoa por trás, né? Você pode ter um super hiper software, né? E não desenhar nada, né? É sempre a prática mesmo, é desenhar todo dia, exercitar. Essa boca, por exemplo, ainda não tá legal ainda. Ele tem uma boquinha meio, né, como se fizesse um bico além da boca pequena, como se fizesse um bico, né? Esse rosa aqui, na verdade, eu vou descer a opacidade para ver se não fica muito batom, né? Fica uma coisa mais. Essa é outra coisa legal também, né? Em todas as camadas você pode mexer a saturação delas isoladas, você pode mexer a saturação do traço também. Realmente essa ferramenta é um espetáculo. Mas voltando aqui, é assim, é uma ferramenta que sem o artista ela é nada, né? Está começando a tomar uma forma ainda, mas ele ainda não está o Tom Holland, gente. Vamos experimentar uma cor mais rosadinha aqui. Eu flateei de novo aqui para diminuir as camadas, né? E eu fiz isso aqui agora, uma máscara, né? Que basicamente é o que? Você cria uma camada acima da área que você está trabalhando, né? Arrasta ali para a direita a camada e você vai. E quando você clica ali, tem lá a opção, né? Máscara de recorte e as outras opções. E aí ela me permite desenhar à vontade aqui essa máscara de corte, porque sem sem invadir a área branca ali, né? Se bem que assim, eu não estou planejando ter um fundo branco aqui o tempo inteiro, não. No final eu vou pegar um dos fundos que eu tenho prontos aqui e jogar ali, eu acho. Pegar algum fundo, eu acho que eu tenho inclusive, acho que eu tenho um azul que eu usei em algumas outras coisas aqui, que eu acho que ele vai cair bem lá. Só detalhando um pouco essa gola aqui, né? Vocês podem ver que o desenho está todo irregular, né? Externamente eu falo, os traços, né? De novo, eu fiz uma máscara aqui só para, se por algum motivo não sair fora o que eu estiver fazendo, que depois você ficar apagando esses pedacinhos e retocando chega a ser desestimulante. Mas é bem legal.
pouco de rosa aqui, ó, ele vai dando uma, uma pele mais interessante, né? É, mas uma coisa legal também é quando você cria essas máscaras de corte, o Procreate por padrão também, né, ele qualquer coisa que você joga entre a camada, né, que vai estar mascarada e essa máscara de corte, ele é uma outra máscara de corte nova, né? Então eu geralmente, às vezes eu crio abaixo e arrasto para cima conforme a interferência que eu quero. Para arrastar para cima é aquela coisa, você clica ali na camada, segurou e leva ela para cima. Já está começando a aparecer o nosso amigo Tom Holland, hein, gente? Aquele o queixo proeminente lá, e tá, olha só, bem legal. Um pouco de sombra aqui para realçar o volume, né? Você põe na sombra na área externa aqui, ele vai subindo o meio, né? Vou começar um pouco, deixa eu fletear essas camadas aqui. Tem hora que tá vendo, cria tanta camada que esse movimento de pinça com os dedos ele um pouco difícil, né? Ainda mais que esse iPad aqui tem um monitor de 10,5 polegadas, né? Então não é uma área grande como o iPad Pro. Isso é uma coisa também que quanto maior a área que você tem para desenho, melhor fica seu trabalho, né? Olha só como está irregular, né? As laterais aqui. Uma sombra aqui. Um pouquinho mais. Mais duro aqui. Engraçado que a referência fotográfica que eu estou olhando aqui é tudo mais é, sem muito esses volumes, sabe? Mas assim, quando você está ilustrando, você sente uma falta dessas sombras mais pesadas e o objetivo aqui não é virar uma fotografia, né? Realmente é um exercício de ilustração. Aqui na hora que eu separei a cor, né, em cima do meu rascunho eu comi bola, né? Quer dizer, o vermelho era mais para dentro aqui, né? Aí a vantagem está na camada, porque é o seguinte, eu simplesmente vou tirar na sombra ali e vou apagar onde deu essa interferência aqui. O legal também é o seguinte, a borracha, você pode escolher qualquer pincel e utilizar ele para borracha, e isso às vezes dá uns efeitos legais. Aqui eu estou deixando ela dura, né? Mas às vezes você pode pegar um pincel todo manchado e usar ele como borracha. E aí você consegue uns efeitos assim bem legais, né? Isso é uma das cores que eu não tinha separado. Vou melhorar isso aqui um pouquinho. Isso. Esses defeitinhos depois, quando você dá aquela última passada na ilustração, você vai tirando todos, né? Só para observar aqui esse azul aqui que está bem, uns recortes muito doidos ali. Porque o legal é você ir soltando a mão enquanto está fazendo, né? Não preocupar muito. Sabe? Os detalhes você pode todos depois, né? Ir fazendo aos poucos. Aqui eu peguei um pincel mais duro, né? E dei uma certa opacidade aqui. Vou colocar em Multiply para ficar melhor. É o hábito do Photoshop, né? O Multiply aqui é a multiplicação.
Aquelas camadas, aqueles efeitos de camada todos que a gente tem lá no Photoshop, eles estão todos aqui no Procreate e de uma forma muito mais simples, né? Quer dizer, bastou você clicar ali na sua camada, ele já abre aquele leque de controle, né? De opacidade e tudo. Vou pegar esse pincel aqui, tem uns detalhes nessa área de cinza aqui. Vocês viram que eu arrastei a camada para baixo, né? Para ela ficar dentro da máscara. Não. Um pouquinho. Isso. Aqui agora vai ficar legal. Aqui também a gente tem um estabilizador de traço, se você quiser usar, né? Eu praticamente nunca uso, não. Não me incomoda que o traço está às vezes meio tremido, essas coisas. Tem hora que eu prefiro, vem com a mão e faz novamente, do que estabilizar o traço com o software, né? Isso deixa também o software um pouco mais lento. Tem hora que você está puxando o traço e ele não está, né? Você vem com a mão e o traço não acompanha o ritmo da tua mão. Aqui meu desenho ainda está por cima, né? Ele dá uma sensação de que algumas coisas estão erradas ainda. Mas não, estou sentindo que já está tomando forma aqui. Essa coisa da teia, né? Eu marquei aqui a grosso modo onde elas encontram, mas na referência eu percebi que tem alguns detalhes a mais ali. Vocês vão observar que eu também não fico muito preso a deixar tudo tão certinho, né? Eu acho que a graça realmente está aí. Eu já falei isso, inclusive, né? Essa aqui ficou legal. Um pouquinho mais. E aí eu vou... Deixa eu só mudar o sistema de opacidade da camada aqui. Vou acabar aqui primeiro e aí ele vai ficar legal. Multiplicação e tiro a opacidade aqui. Mais uma vez eu já dei aquela flateada nas camadas aqui para ficar mais fácil o controle de tela, né? Aqui tem algo um pouquinho estranho, eu vou entrar um pouco mais com essa sombra. Isso, tá começando. Vou apagar um pouco mais ali talvez depois. E aqui é só você entra. Eu poderia ter reservado essas áreas também. Tem aquela ferramentazinha tipo o laço, né? Que é uma seleção de mão livre que tem aqui, mas eu prefiro bem na mão e apaga. Às vezes é mais rápido, né? E aqui eu acho que vai precisar de um pouquinho de branco, né? Mas eu vou terminar aqui primeiro e ver qual a sensação. Vou diminuir essa opacidade aqui, porque já está ficando mais natural. Essa pele dele eu acho que ainda está meio rosadinha. Eu acho que eu vou depois tentar uns tons melhores também. Vamos pegar mais uma máscara aqui. Isso, aqui. Vamos abaixar um pouco essa opacidade. Fica mais natural. Só uma interferência, né, que ajuda. Também
pegar mais um pouco de cor aqui. Vai aumentando o contraste. É isso aí, né? Para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha aqui e vou inserir o fundo que eu disse que eu tenho, né? Bom, eu escolhi um fundo azul, né? E dei uns retoques de branco aqui. Vou dar mais uns retoques também, né, no rosto, que eu acho que dá para subir um pouco mais o contraste, né? Bom, aqui eu estou pegando a ferramenta de selação de mão livre aqui e eu vou simplesmente inverter e vou apagar o que tem, a informação que tem em volta. Ou seja, o rosto, criar um rosto numa camada superior. Opa, comprei a borracha, pronto. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, nessa camada do rosto aqui, mexer ali matiz, saturação, essas coisas, até eu achar um tom que está mais agradável para composição. Acho que esquentar um pouco os tons aqui é melhor. Ficou bem realçado, acho que ficou interessante. E aqui eu estou trabalhando, vocês podem observar que eu fiz uma cópia da ilustração e estou só brincando com a opacidade dela mesmo em cima. Aqui agora eu acho que a única coisa que falta é um pouco da textura que tem no uniforme, né? Que é aquela coisa mais telada, né? Então eu estou usando uns brushes aqui de textura para ver se, que também já estão lá no Procreate. Eu achei esse aqui, olha só que legal. E aí é só exercício em cima de camada, né? E na opacidade da mesma ilustração, né? Mas esse olho também está um pouco... Eu vou só distorcer ele um pouquinho. E, ó, pronto. Tá aí Tom Holland, Spider-Man. Bom, é isso aí, pessoal. Então, tá aí um tutorial rápido de Procreate. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Obrigado por acompanhar o canal. Já já tem mais. Quero saber a sua opinião e sugestão para novos vídeos. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar as novidades do canal. Até a próxima!